Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do podcast MP com Propósito, com a promotora e candidata a Procuradora-Geral de Justiça, Vanessa Cavalazzi. Vanessa, no episódio anterior falamos da primeira proposta, né? Hoje nós vamos então avançar e falar da segunda proposta do seu programa. Comunicação da administração superior com os membros do Ministério Público. Por que isso é tão importante e quais são os projetos nessa área? Jane, você sabe que comunicação é a alma do negócio. Exatamente, né? A gente vem falando cada vez mais da importância da comunicação. Exatamente. E a comunicação, tanto a comunicação externa como a comunicação interna, são eixos centrais e muito estratégicos para o funcionamento de qualquer organização. No que diz respeito à comunicação interna, a gente tem sofrido imensamente, por duas razões específicas. A primeira, porque nós somos soterrados por informações de todas as ordens e que nem sempre são prioritárias, e nós acabamos abandonando a leitura de e-mails porque é impossível ler todos, né? E de outro lado, paradoxalmente, nós não temos canais de discussão e de informação e de troca de informações entre membros do Ministério Público e a cúpula, a administração superior, o que dificulta que a administração administre com base na realidade e faça a gestão de uma realidade, da realidade existente na base. Há necessidade, e só sabe o quão isso é importante, quem, por exemplo, já tentou peticionar uma denúncia, uma alegação final com prazo, e o sistema não funcionava, e a gente não tinha, não tinha horizonte para saber quando isso aconteceria. Isso é de uma angústia, e não ser informado sobre isso, e não haver um fluxo ótimo de informação a esse respeito é prioritário. Então, a primeira providência é prioridade àquilo das informações que são importantes na atuação do Ministério Público e que elas cheguem rapidamente com previsão de resolução. A segunda proposta que precisa ser implementada é a criação de canais deliberativos, de troca de experiências e de informações entre a base e a administração, formalizados. Sejam fóruns temáticos, sejam fóruns regionais, porque isso faz com que o promotor possa debater a instituição. Isso faz com que exista informações bottom-up e top-down, criando um ambiente de troca e de participação, um ambiente de pertencimento institucional. Tem uma passagem muito interessante, talvez triste até. Nós estamos tão carentes de espaços como esse que nós aproveitamos qualquer espaço criado pela administração superior atualmente para debater coisas que efetivamente não são relacionadas àquele assunto para o qual o canal foi criado. Mas isso demonstra a carência e a demanda que existe por esses espaços, por esses fóruns de deliberação. Então, esse é um compromisso. O outro compromisso é a maior proximidade da Procuradoria, da Procuradora-Geral com os colegas. Então, é preciso que, tanto fisicamente, a gente esteja, e esse é um compromisso, pelo menos de 6 em 6 meses, pelo menos uma vez em cada região, visitando os colegas, tomando contato com os problemas, tomando contato físico com os problemas da região. A realização de reuniões mensais, reuniões virtuais, onde todos os promotores podem participar e se atualizarem diretamente com a Procuradora-Geral a respeito do que a administração pretende fazer, está encaminhando. E também, e essa é uma demanda interessante, porque o setor de engenharia no Ministério Público é um desafio. E há muitas questões relacionadas à infraestrutura a serem dirimidas, a serem solucionadas. E a demora na resposta da atividade meio à atividade fim é algo ainda pendente de solução. Então, a criação de reuniões quinzenais com cada circunscrição do Ministério Público, reuniões virtuais,
entre o secretário-geral, os coordenadores das atividades meio, para a resolução de questões práticas, administrativas, estruturais de cada uma dessas regiões. Esses prazos e todos esses encontros, né, mensais, semestrais, eles são importantes, você acredita, também para muitas vezes resolver esses problemas de forma imediata, porque se você deixa, o problema vai avançando, então você acredita que essa proximidade também vai dar ferramentas para que esses problemas sejam solucionados de forma mais ágil? Janine, e até para que a procuradora-geral, a administração superior, tenha a real dimensão do tamanho do problema daquela circunscrição, daquela comarca, daquela promotoria para a situação, para aquela situação. Vou dar um exemplo. A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de uma determinada comarca do nosso estado não tem gabinete no fórum. E essa é uma situação pendente gravíssima, porque uma promotoria de justiça de infância e juventude é uma promotoria de atendimento diário. Então, se ela não tem um gabinete no fórum ou na sede do Ministério Público, se ela não está alocada de uma maneira devida, estruturada, isso repercute imensamente sobre a capacidade de resolução de problemas nessa área. Então, é importante que a resolução dessa questão com as coordenadorias da atividade meio, com o setor de engenharia, seja solucionada no mais curto espaço de tempo. E essas reuniões quinzenais que aproximam os problemas dos promotores da solução, ou seja, da atividade meio e do secretário-geral, por exemplo, são definitivas na construção dessa celeridade que ainda está pendente de construção. E aí a gente vê a ligação também com o primeiro eixo, né, que se falou muito de resultado, né, porque às vezes algo como esse da vara, né, de não ter um espaço para escutar, então isso lá vai influenciar no resultado, né? Então esses eixos, eles estão muito interligados. Com certeza. E de novo, prioridade atividade fim, né? De novo, o olhar para a atividade fim como centro da atividade do Ministério Público, como centro da existência do Ministério Público de Santa Catarina. Se fala hoje, então, de comunicação, né? Você percorreu o estado, ouviu os colegas e vai continuar fazendo isso a partir do momento que, né, assumir como procuradora. Então, se volta a falar, né, da importância de se comunicar, né? Mas aí temos o desafio, né? Que é o desafio que você também falou em inovação, que é o desafio tecnológico, né? Como é que vai trabalhar isso também para que esses problemas sejam solucionados de forma mais rápida? Janine, nós somos uma instituição que sempre se caracterizou pela agilidade, por ser uma instituição que abraça as soluções de ponta rapidamente. Não pode ser diferente na área da comunicação, nem da comunicação interna, como a gente estava falando, e nem da comunicação externa. Nós precisamos manejar melhor as ferramentas de comunicação externa. Um promotor de justiça me disse o seguinte, e olha que interessante, ele disse o seguinte: Vanessa, eu precisava comentar um júri, que nós tínhamos inclusive tido resultados excelentes. E eu tinha pouquíssimo tempo para fazer isso, era uma inserção no Instagram, e eu tinha 1 minuto e meio e fiz. Inclusive mostrei para minha esposa, ela disse que não tinha entendido nada, mas estava bom. E isso foi publicado. A sensação que eu tenho, dizia ele para mim, é que eu não comuniquei nada a ninguém. Ninguém entendeu, o público externo não entendeu o que eu falei. O pai da vítima publicou um vídeo no Facebook de 4 minutos. Ele não disse muitas coisas tecnicamente corretas, mas ele teve comentários, muitos mais comentários do que eu tive, ou seja, ele conseguiu se comunicar com a sociedade lá fora. E por que eu conto essa história? Para dizer que nós precisamos de media training. E media training para as atuais ferramentas de utilização. Não só media training para vídeos, mas para Instagram, para YouTube,
enfim, para esses novos canais de comunicação que são, na verdade, os mais utilizados pela sociedade atual. Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Agradecemos também a audiência de todos vocês e eu deixo o convite para que acompanhem os nossos próximos episódios. Até logo!